Antes de ler o texto também, vamos orar, feche seus olhos, peça para o Espírito Santo tocar no seu coração, falar ao seu coração. Obrigado, meu Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui em tua casa. Estamos aqui, Senhor, no momento da palavra, a palavra que foi inspirada pelo teu Espírito Santo para ser escrita e chegou às nossas mãos, e nós louvamos o teu nome, Senhor, por ter nos concedido. Nós te agradecemos pela palavra que chega em nossas mãos, e nós queremos agora, Senhor, que esse mesmo Espírito que inspirou esta palavra venha agir neste lugar e nos dar a compreensão da palavra, Senhor, e nos dar entendimento para que a nossa vida seja transformada a cada dia e muitas outras pessoas possam ser alcançadas também, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa, esse tesouro precioso que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Abençoa cada um, abençoa a casa de cada um, abençoa a família de cada um, em nome de Jesus. Alô? Sumiu e voltou. Beleza? A parte da transmissão está saindo bom, o volume também, numa altura boa? Tá certo. Então vamos lá. Lemos a palavra em João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18. João 21, 18. João, capítulo 21, versículo 18, até o versículo 22. Diz assim: em verdade eu te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Ou quem é o que há de te trair? Vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Quanto a ti, segue-me. Amém? Só até aí. Então, do que nós vamos falar hoje? De seguir a Jesus. Amém? É bom seguir a Jesus? É bom. É bom servir a Jesus? É bom. E olha que coisa mais estranha, irmãos. Nós seguimos a quem nós não conhecemos pessoalmente. Nós seguimos aquele que nós nunca vimos. Mas nós seguimos aquele de quem nós ouvimos falar e toca no nosso coração. Essa é a coisa mais maravilhosa que existe. Jesus tocar no nosso coração. Então nós seguimos a Jesus. Nós somos chamados para seguir, servir e andar com Jesus. Aquele que já começou essa jornada, vocês que estão aqui e muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem, já começaram essa jornada, já estão nesse caminho. Então, eu quero fazer um convite. Você que já começou, permaneça nele até o fim. Vai ser muito bom. Não é porque eu estou dizendo, é porque a palavra de Deus diz que vai ser muito bom. E para aquele que ainda não começou esse caminho, ainda não começou essa jornada, não está ainda andando, seguindo a Jesus, eu faço um convite. Venha participar, venha experimentar, venha provar e ver que o Senhor é bom. Amém? Muito bem. Pensando desta maneira, nós vamos falar primeiramente do início da nossa caminhada. O início da caminhada com Jesus. E é interessante, quando uma criança chega numa idade escolar, a gente fala assim, está na hora de matricular essa criança na escola, não é assim?
E hoje em dia, cada dia mais cedo. Daqui a pouco estão fazendo a matrícula da criança antes dela nascer, né? Do jeito que as coisas estão indo. Mas está cada dia mais cedo. Mas como é que funciona? Chegou aquela idade, a pessoa começa. A gente matricula a criança para ela começar os seus primeiros passos na alfabetização, no conhecimento e vai adiante. Não é assim? Uma outra coisa que acontece na nossa vida é quando chega numa determinada idade, nós temos condições de adquirir uma habilitação e dirigir um veículo. Então, a maioria das coisas na nossa vida é tudo assim, tem idade para isso, idade para aquilo, e a gente tem que seguir essas regras, porque elas são necessárias. E nós seguimos essas regras. Mas com Jesus é diferente. Jesus chama a pessoa com qualquer idade, aleluia. Não há um motivo especial, seja qual for a nossa idade, o que nós vivemos, o que nós passamos, não importa. Quando Jesus nos chama, quando nós ouvimos a palavra, quando nós recebemos o convite, é hora de nós aceitarmos a Jesus e começar a seguir. Que coisa maravilhosa. Então não existe idade, nós podemos ser chamados a qualquer tempo. E olha que coisa interessante também. Bom, os irmãos, me desculpe, os irmãos sabem que a gente pegou essa gripe aí que está pegando todo mundo, que é desconhecida, a gente não sabe de onde veio, né? E era difícil de passar, irmãos, eu nunca vi uma coisa tão duradoura assim. Olha que está aqui, eu faltei 2 domingos, acho que faltei 2 domingos, e vim achando que estava bom e ainda não. Mas, não importa a situação, estou aqui em nome de Jesus. Então, os irmãos vão aguentando aí um pouquinho só a minha dificuldade. Muito bem. Existe uma outra coisa interessante também. Para a gente aceitar a Jesus, para a gente receber Jesus, primeiro, não tem idade. E a coisa mais interessante também que tem, não existe pré-requisito. Você não precisa fazer algumas coisas para aceitar Jesus. Você não precisa de deixar de fazer algumas coisas para aceitar Jesus. Não. É pela fé. Você ouve a palavra e fala, eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu creio que Jesus derramou o seu sangue lá na cruz para pagar os meus pecados. Eu recebo na minha vida e nós somos perdoados e lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe pré-requisito. Não existem termos. Existe um pré-requisito. É a fé. É só por fé que nós aceitamos Jesus. Não tem uma maneira intelectual de aceitar a Jesus. Porque, como eu falei aqui, nós não o conhecemos pessoalmente, nós nunca ouvimos, mas nós sabemos que Ele existe, porque a palavra de Deus nos fala a respeito dEle, e que Ele habita no meio da igreja, habita no nosso coração, através do seu Espírito Santo. Amém, igreja? Então, não há qualquer pré-requisito, a não ser a fé, porque a palavra diz, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que, como é que diz o versículo? Esqueci agora, irmãos, está lá em Hebreus 11, né? Vamos olhar? Abre para mim Hebreus 11 aí. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador do quê? Dos que o buscam. Obrigado pela ajuda. Olhou ou sabe de cor? Sabe de cor. Oxa, ai, que bem isso aí, que bom. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, já que nós falamos em Hebreus, capítulo 11, não precisa ler agora, eu recomendo que você leia esse capítulo. Presta atenção aqui, eu vou dizer como que você deve ler esse capítulo. Esse capítulo 11 de Hebreus deve ser lido da seguinte maneira. Você começa a ler, e quando ele começa a falar, pela fé, Abraão ofereceu Isaque em sacrifício, porque ele creu que Deus era poderoso para o ressuscitar. Então, quando você chega aí, você vai lá naquela passagem, vai lá em Gênesis e procura a passagem. Então, se você quiser estudar esse capítulo
de Hebreus, faça isso. Algumas coisas não ficam muito claras, porque ele fala dos patriarcas, ele fala de alguns profetas, ele fala de alguns juízes, e uma passagem específica, uma menção específica, não diz a respeito de quem é. Ele fala, foram torturados, cerrados pelo meio. Então, se você for procurar essa passagem na Bíblia, ela não existe. Alguém que foi cerrado no meio. Não existe essa passagem. Mas dizem, segundo a tradição, que foi o profeta Isaías. Mas eu não posso afirmar com toda certeza. Mas se você quiser estudar esse capítulo, faz dessa maneira. Cada personagem que você for ver lá, vai ver a história dele. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui, para que os irmãos possam entender. Então, nós começamos a jornada, e caminhamos nessa jornada. Esse caminhar com Cristo, esse andar com Jesus. E aí, cada pessoa vai ter uma jornada diferente. Então, vamos entender aqui. Aceitar a Jesus é para todo mundo. Receber a Cristo está aberto, a salvação foi oferecida a toda a humanidade. Tem aqueles que vão aceitar e vão permanecer. Tem alguns que vão aceitar, vão caminhar por um tempo e depois vão desistir do caminho. Quem sabe Deus tenha misericórdia e chama essa pessoa lá na frente. Mas tem pessoas que vão rejeitar. Elas não querem saber da salvação, não querem saber de Jesus Cristo. Mas aqueles que começam a caminhada, vamos seguir em frente. Só que nessa caminhada, algumas pessoas, elas vão ser exaltadas, elas vão ocupar grandes posições. Elas vão ser usadas nas mãos de Deus com poder, algumas dessas pessoas que começam a seguir a Jesus. E algumas pessoas vão ter uma vida mediana, que vai ali, vai indo, e outras pessoas vão ter uma vida simples de tudo, simples. Olha que coisa, irmãos, tem pessoas que servem a Jesus uma vida inteira, anos e anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e às vezes tem pessoas que servem a Jesus há tanto tempo, e nunca tiveram a oportunidade de dar uma palavra aqui na frente. Mas não é por causa disso que ela é diferente daquele que é usado com o poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que habita naquela pessoa, que é usado com poder, é o mesmo Espírito que opera na vida daquela pessoa, que nunca veio aqui na frente dar uma palavra. Sabe por quê? Porque essas pessoas que são fiéis, que servem a Deus, e nunca tiveram a oportunidade de dar uma palavra, essas são pessoas de oração. Muitas vezes foi essa pessoa que orou para que você estivesse aqui hoje. Às vezes uma pessoa na escola, às vezes um parente que servia a Jesus, e orou, e Deus ouviu a oração e te trouxe à casa do Senhor. Então a caminhada das pessoas, elas são diferentes, as coisas que vão acontecer. Mas aí está a grandeza de Deus. A palavra de Deus fala, todo aquele que permanecer até o fim, será salvo. É até o fim mesmo. Não importa a situação. O pastor Ricardo trouxe na semana passada, não importa se você é jogado na cova dos leões, não importa se você é jogado na fornalha ardente, vai firme, vai caminhando, um passo hoje, um passo amanhã, outro depois, aquele que permanecer até o fim será salvo. Amém? Então essa é a nossa jornada. Agora, irmãos, não tem jeito, eu tenho que falar do término da jornada. Essa jornada vai acabar um dia. E como eu falei, para uns mais cedo, para uns menos cedo, mas é necessário fazer a obra de Deus em qualquer situação. Nós somos chamados para seguir. E não podemos desistir, não podemos olhar para trás e não podemos parar naquilo que fomos chamados para fazer. Agora, imagina uma cena comigo aqui. Quem é que gosta muito do Antigo Testamento, aqui do Velho Testamento? Tem alguém que gosta muito? Acho que só eu, né? Não, o pastor também. Então temos dois aqui, né? Mas imagina uma cena aqui. Imagina que a gente tivesse oportunidade de chegar para um desses personagens bíblicos aqui que nós vimos no livro de Hebreus capítulo 11, e nós tivéssemos a oportunidade
E eu te digo uma coisa, viu? Você vai ter essa oportunidade. Sabia? Quando nós chegarmos lá, nós vamos ter a oportunidade de sentar ali numa, sei lá, se vai ter pedra no céu, não sei se vai ter, né? Novo céu, nova terra, não sei. Você vai sentar lá e falar: Abraão, vem cá, tem uma dúvida aqui, eu quero que você me esclareça. Eu acho que a gente vai ter essa oportunidade. Mas imagina hoje, que você tivesse a oportunidade de perguntar: Moisés, como é que foi a sua caminhada? Abraão, como é que foi a sua caminhada? Né? Nós vimos aqui pela Bíblia, lendo a Bíblia e vendo, foram dias fáceis, dias difíceis, dias de medo, dias de manifestação da glória de Deus, mas as pessoas chegaram na jornada, no fim da jornada. E agora eu quero trazer para os irmãos, o que essas pessoas que chegaram no fim da jornada, o que elas viam a respeito de si mesmas. Porque a pessoa, conforme vai passando a idade, você que é novo, quem tem abaixo de 30 aqui? Tem algumas pessoas. Vou começar do 30. Quem tem entre 30 e 50? Isso. Quem tem entre 50 e 70? E quem está acima de 70 não precisa levantar as mãos. Certo? Não precisa levantar as mãos. Mas quem está acima de 70, nós vamos ver por quê, a margem que ele tem lá para frente é muito pequena, né? É muito pequenininho, você já vai vendo o horizonte ali, né? Você já vai, como dizia no passado, né? Dobrar o cabo da boa esperança, né? Como dizia no passado. Então, a margem ela vai se estreitando, né? Vai se estreitando. E à medida que a gente vai sentindo a idade que vai chegando assim, a gente começa a refletir um monte de coisa, né? E não é diferente dos homens da Bíblia. Eu vou compartilhar com os irmãos alguns deles, só para a gente ter uma ideia de como a pessoa vê a si mesmo, né? Vamos dizer que a gente pudesse perguntar para Isaac: Ô Isaac, vem cá. Como é que foi a sua jornada? Como é que foi o fim da sua vida? Está lá em Gênesis capítulo 27, versículo 1. Diz assim: Tendo Isaque envelhecido e já não podendo ver, chamou Esaú e disse. Então ele já faz para mim um guisado. Não vou falar toda a passagem. Mas o que ele diz a respeito de si mesmo? É isso que eu quero trazer para os irmãos. Ele disse assim: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Ou seja, ele vai chegando no final da jornada, ele começa a olhar a si mesmo e fala assim: é verdade, já estou velho, não estou vendo direito, talvez não ouvisse direito também. Ele disse: eu estou velho e não sei o dia da minha morte. Vamos pensar em Jacó. Abraão, Isaac, deixei Abraão de lado só para a gente encurtar a mensagem aqui, para não ficar muito extensa. Vamos pensar em Jacó. Quando o povo de Israel vai lá para o Egito, que tem a fome, que eles descem ao Egito e toda a família deles vai e habita na terra de Gósen, eles chegam e anunciam para Faraó: olha, os irmãos de José chegaram aqui. Então eles chamam os irmãos, e aí Jacó vai também conversar com o Faraó. Aí Faraó pergunta para Jacó: qual a tua idade? Né? Aí qual foi a resposta de Jacó? Está lá em Gênesis 47, capítulo 9. Por isso que eu falei, vai lá em Hebreus e vai na passagem. Tá bom? Então isso aqui é quase que um estudo. Os dias, Jacó responde: os dias das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os meus dias. Então, quando ele olha para si mesmo, ele fala: foi uma vida difícil. E a gente sabe quanto Deus abençoou a vida dele. A gente sabe disso, está escrito aqui. Vamos pegar então Moisés. Ô Moisés, como é que foi a sua jornada? Aí ele está registrado lá no Salmo 90, versículo 10. Ele fala assim: os dias da nossa vida são 70 anos. Alguns, pela sua força, pela sua robustez, chega a 80. Mas o que ele diz? Mas o melhor deles é enfado e canseira, ou canseira e enfado. Então percebe quando a pessoa olha a si mesmo e avalia a sua jornada,
parece que não tem muita esperança. Vamos pegar mais um texto aqui já do Novo Testamento. Vamos falar a respeito de Paulo, que a gente já viu aqui. O texto foi da vida de Pedro, então não vou voltar lá. Vou pegar Paulo. Lá no livro de Filemão, no versículo 9, Filemão tem só um capítulo, então você vai no versículo 9. Está escrito assim, Paulo dizendo a respeito de si mesmo: sendo eu o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então essas pessoas, elas estavam chegando ao final da sua jornada. Mas, irmãos, o que eles produziram na caminhada foi uma coisa maravilhosa. E é isso que eu quero convidar você a produzir alguma coisa para o Senhor. Levar uma pessoa a Jesus, falar, dar o testemunho, viver uma vida realmente que as pessoas notem que você é uma pessoa que serve a Deus. Porque nós vamos deixando isso na nossa caminhada. E vamos influenciando algumas pessoas, e Deus usa a nossa vida, às vezes até sem palavras. Então, permita que Deus use a sua vida, porque a caminhada vai chegar ao fim. Então, nesses exemplos, nós vimos aqui como cada pessoa enxerga a si próprio. Ela não consegue relembrar todas as coisas que produziu, mas ela enxerga canseira, enfado, fim da caminhada. Então nós enxergamos, presta atenção nisso, é importante, nós enxergamos a nós mesmos como que estamos chegando ao fim. Mas quando Deus olha para a nossa vida, quando Deus olha para a sua vida, Ele te olha como um vencedor. Ele te olha como alguém que permaneceu. Ele te olha como alguém que foi fiel, que passou pelas lutas, mas disse: eu não abro mão da minha salvação. Existiam muitos cânticos no passado que falavam disso. Estou seguindo a Jesus Cristo. Tem uma que fala assim que nós viajamos num expresso que vai para além. Não sei se vocês conhecem, mas é música antiga, viu, irmãos? É tempo do meu avô. Viajamos no expresso. Se você quiser ir também, você compra uma passagem e vai, em nome de Jesus. Então tem esses cânticos. Alguém lembra desse? Acho que não, né? Acho que não. Eu não vou me atrever a cantar, mas tudo isso mostra a caminhada. Mas Deus olha para você e fala: você é um vencedor. Você foi fiel. E aí, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando nós olhamos a nós mesmos, muitas vezes não conseguimos avaliar tudo que nós produzimos. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos, eu tenho isso comigo. Já falei aqui várias vezes. Às vezes nós nos comportamos de uma maneira que alguém olha e olha para você e diz assim: essa pessoa é diferente. Ele tem alguma coisa diferente. E você, através da sua forma de viver, você influencia alguém, e essa pessoa vai receber a Jesus. Às vezes uma palavra, às vezes num ambiente que nós vivemos e conversamos com alguém, nós dizemos uma palavra que vai levar aquela pessoa a refletir. Deus, o maior contador do mundo, Ele vai computar isso e vai dizer: essa pessoa é fruto do seu testemunho, do seu trabalho, da sua vida com Cristo. Amém? E Ele vai mostrar isso para nós naquele dia. Saiba disso. Então nós vamos ter dias difíceis? Sim. Vamos ter dias alegres, nós vamos cantar, vamos celebrar, vamos comemorar? Vamos ter. Mas, irmãos, o número dos nossos dias, pensa nisso, o número dos nossos dias, a quantidade de dias que nós temos, está na mão do Senhor. Ele sabe certinho. Acho que está marcado lá, né? Claro que Deus não tem calendário, né? Nós temos. Mas se for falar pelo nosso calendário, está lá. O círculo ali, esse dia vai esse, aquele dia vai aquele. Eu imagino isso, irmãos. Importa a gente saber? Não importa, irmãos. Não importa. Porque quando nós servimos a Jesus,
Cada dia é um dia de novidade. Cada dia é um dia de bênção. Cada dia é um dia que nós vamos dizer, nós nos alegramos do Senhor, porque Ele nos concedeu esse dia, louvado seja o nome do Senhor. Nós despertamos pela manhã, Senhor, muito obrigado. Nós chegamos em casa à noite, vamos descansar, Senhor, muito obrigado por esse dia. Cada dia na nossa vida é um dia de vitória, mas nós não sabemos o que nos espera. Mas olha que coisa mais interessante aí, ainda, irmãos, e eu vou encerrar com isso aqui. Nós não sabemos nada. Nada de nada de nada. Não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Você faz planos, você pensa nisso, você pensa naquilo lá. Não sabemos o que vai acontecer. Os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Nós estamos vivendo o caminho que o Senhor nos propôs. Nós estamos vivendo a jornada que Deus está preparando para nós. Não sabemos de nada, mas nós sabemos o final. A gente pode não saber o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Pode não saber o que vai acontecer daqui a 1 hora. Podemos não saber o que vai acontecer daqui a 1 dia. Mas o final nós conhecemos. O final de cada pessoa que começou essa jornada é estar para sempre com o Senhor. Aleluia. Esse é o final. Nós podemos não saber nada desse mundo, mas do mundo vindouro nós sabemos muitas coisas, aleluia. E eu vou só mostrar um, para que nós possamos entender. Eu vou até pegar o texto aqui, eu escrevi, mas eu quero ser bem fiel ao texto. É Apocalipse 21, do 1 ao 5. Diz assim: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não sabemos o que vem agora, mas nós sabemos que existe um novo céu e uma nova terra, reservada para aqueles que começaram a jornada, aqueles que começaram a caminhada e chegaram até o fim. Um momento de bênção, de louvor, de adoração, porque diz aqui: estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Pensando nisso, você quer desistir? Quer voltar atrás? Não. Mas e se vier luta, e se vier dificuldade, e se as coisas... Aqui tem uma coisa, irmãos, dentro desse texto aqui, que não é todo mundo que compreende. Eu vou dizer aqui para você, eu vou achar aqui, é o versículo 4. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Só quem tem dor sabe como vai ser bom. Não haver dor nenhuma. Porque o Senhor tirou todas essas coisas. Não é essa vida aqui. É a vida eterna com Cristo Jesus. O que nós temos que fazer? Permanecer firme, permanecer fiel, louvar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, dizer: Senhor, muito obrigado. Como foi bom, irmãos, como foi bom você ter conhecido Jesus lá atrás. Como foi bom eu ter conhecido Jesus lá atrás. Porque nós tivemos a oportunidade de ter uma caminhada gloriosa com o Senhor. Nós tivemos a oportunidade de experimentar coisas que o Espírito Santo fez na minha vida, que você pôde experimentar coisas
que o Espírito Santo fez na sua vida, que só você sabe, a sua experiência, ninguém pode dizer melhor do que você mesmo. O que o Espírito Santo operou na sua vida, desde o primeiro dia que você disse, Senhor, eu creio na tua palavra, até o dia de hoje, você experimentou coisas gloriosas. Continue firme, porque o teu futuro está aqui, ó, um novo céu e uma nova terra. Amém? Você recebe? Você quer entrar lá? Vamos juntos, irmãos? Vamos juntos? Eu quero, vamos lá. Vamos levar mais alguém? Vamos dizer para mais alguém que ele precisa começar esse caminho, porque lá no fim será glória, será bênção, será alegria. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Pastor William. E aqui nós vamos lembrar mais uma vez da morte do nosso Senhor, da morte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor.